Boa noite. Eu agradeço muito a presença de vocês. Esse horário dos cursos de formando novas plateias de música foi alterado. Nós estamos em experimentação. Qual seria o melhor horário para todos? Chegamos à conclusão, é a primeira vez que estamos fazendo isso, um pouco antecedendo ao concerto da noite. E hoje, o que nós vamos dar aqui já nos prepara para o espetáculo que virá a seguir. Então, vocês já receberam a apostila com material, né? Por sinal, um capricho bravíssimo, fez uma apostila maravilhosa, e vocês podem guardar isso como material de estudo, e todos vão receber um certificado com conteúdo programático, isso para professores, não só professores, todas as profissões têm muita utilidade. Meu nome é Eliana Justus, eu estou à disposição a hora que vocês quiserem interromper, perguntar alguma coisa, porque nós estamos aqui bem informais. Tá? Então, o nosso assunto hoje é uma introdução à ópera. Eu não sei se vocês já têm experiência em ópera, mas vocês, aqui de Medianeira, vocês carregam no sangue uma tradição muito forte, porque tem muitos descendentes de italianos. E a ópera foi criada pelos italianos, ela nasceu na Itália, então ela faz parte do DNA do italiano, né? Esse amor ao canto lírico e a ópera em si, a música, né? Então, vamos começar a nossa noite hoje já mostrando para vocês os dois cantores líricos, os dois cantores de ópera mais importantes do momento. Aqui à esquerda nós temos Anna Netrebko, soprano russa, uma belíssima voz. Ela já tem o apelido La Bellissima, porque ela é muito bonita também, mas tem uma voz belíssima, e já é considerada pela crítica a sucessora, não substituta, mas uma sucessora da grande Maria Callas. Aqui nós temos Jonas Kaufmann, um alemão, um tenor também com voz belíssima, e vocês vão ter oportunidade de ouvi-los hoje. Então, o que significa a ópera? Eu devo comentar com vocês, nós tivemos perto de 200 crianças hoje à tarde e pela manhã. E foi impressionante o interesse das crianças pela ópera. O que perguntaram, o que gostaram. E é muito bonito de ver despertar esse gosto, por isso eu estou achando ótimo ter essa aluninha aqui representando a ala jovem de Medianeira, né? Então, a ópera nada mais é do que uma forma de arte única, porque ela é a única arte que vai reunir todas as artes. É a poesia, a literatura, a história, as artes plásticas, a pintura, né, que vai em toda a organização dos cenários, dos figurinos, o canto e ainda a música orquestral. Não falta nada na montagem, na composição de uma ópera, de todas as artes. E quando a gente começa a entrar nesse mundo maravilhoso da ópera, é um canal que nos leva para uma grande cultura. Cada ópera conta uma história, ela é como o teatro, só que em lugar de falas nós temos o canto, mas são sempre baseadas em grandes obras da mitologia grega, da história, obras literárias. Então, vai ampliando muito a cultura de quem se interessa pela ópera. Então, ela é composta pela música e pelo libreto. O que é o libreto? O libreto é uma palavra italiana, né, o diminutivo de livrinho, é o texto da ópera. Uma ópera, para ser composta, trabalham juntos o compositor na música e o libretista no texto, a adaptação de uma grande obra literária ou histórica, como eu falei antes. Nós poderíamos comparar com o roteirista de cinema. É a mesma coisa, o diretor de cinema também trabalha junto com o roteirista, depois com o músico para a trilha sonora. Então, o libretista ele faz uma adaptação própria de uma obra, de um texto, para a ópera, né?
Então, como é um teatro, conta uma história, só que essa história é contada através do canto. E a ópera, ela tem várias partes. Ela é estruturada. Todas essas partes que estão entrando aqui no nosso telão é interessante porque elas podem ser separadas e apresentadas em concertos. É um caminho para a gente entrar na ópera, assistir alguma apresentação de coro de ópera, ou assistir um concerto de áreas de ópera, como vocês vão ter a oportunidade hoje de noite. Então, sempre uma ópera tem uma abertura instrumental. A orquestra executa com as cortinas fechadas, e, quando abrem as cortinas, a plateia se delicia com o maravilhoso cenário, e com as cores do cenário, e as pessoas podem aplaudir tranquilamente antes de começar o espetáculo. O recitativo é uma parte todas as óperas têm, que o cantor é um pouco declamado, um pouco cantado, não é falado. É um declamado entoado. E são os recitativos que vão contando a história, o enredo, e a gente vai entrando na história que vai ser contada. As áreas são canções, momento que para tudo na ópera, e a personagem, ou seja ela uma mulher, um homem, vai se dirigir para a plateia, para vocês, e vai cantar a respeito de um sentimento que ela está sentindo, de alegria, ou de tristeza, ou de preocupação, ou descrever seu estado de espírito. É um canto dirigido para a plateia. O coro, todos os coros da ópera, eles vêm da tradição da tragédia grega, que sempre o coro fazia parte. Então, como na tragédia grega, na ópera, o que o coro faz? Ele comenta a ação. De repente, o personagem diz: eu te amo, para a heroína, o coro, ele ama, confirma o que ele falou. Ou, às vezes, o coro representa um papel, ou são os convidados de uma festa, ou são um povo, que nem na ópera Nabucco, o coro faz o papel do povo hebreu, que foi, né, dominado, né, pelos babilônicos. Daí nós vamos ter duetos, quartetos, duetos quando são dois cantores, um casal, duas cantoras ou dois cantores cantam juntos. E os duetos de ópera é muito interessante a gente observar que, quando eles começam a cantar, às vezes começam cantando juntos, mas, de repente, um canta um texto com uma melodia, o outro é um outro texto com outra melodia, e fica harmonioso, cantando tudo misturado. E são momentos muito difíceis para os cantores executarem essas partes. E as óperas, principalmente as francesas, as italianas, quando começou a ópera, só a Itália fazia, foi em 1607, a primeira ópera que foi estreada na cidade de Mantua, na Itália, e, uns 80 anos depois, a França começou a querer fazer suas óperas e acrescentou os balés. Então, quando a gente, numa montagem, ou na televisão, ou for em um teatro e tiver balé, normalmente são óperas francesas. Então, como eu falei, o papel do coro, comentar ou exercer o papel de personagem. Na ópera Nabucco, o coro faz o papel do povo hebreu, que está prisioneiro na Babilônia. E Vá Pensiero foi o primeiro dos coros patrióticos de Verdi. Verdi foi o grande compositor italiano. Ele, além de ele ser um compositor maravilhoso, as melodias lindas, ele tinha um espírito político, e ele trabalhou muito pela unificação da Itália, esse espírito nacionalista. Então, quando estreou essa ópera, e os italianos, lá na Scala de Milão, escutaram o coro, que vocês vão escutar, aquilo foi como um segundo hino nacional deles.
impulsionou o povo para também aderir àquele movimento, e logo aconteceu a unificação da Itália. E Verdi chegou a ser até um senador. Quem que é descendente de italiano aqui, levanta a mão. Meu Deus do céu! Então, agora o sangue vai ferver, porque é impossível não... Vocês vão assistir, é uma montagem num palco em Nova York, no Teatro de Ópera de Nova York.
Lindo demais, né? Lindo demais. Quando o coro, ó minha pátria. Meu Deus, não precisa nem ar-condicionado. Né? Se arrepia. E vocês viram a finalização do coro, que lindo. E a plateia ali já correspondeu um bravo, né? Foi uma bela apresentação. Então, a ópera, ela exige vozes especiais. É preciso que sejam cantores com grande volume de voz para poder participar de uma ópera. E por que será isso? Pelo seguinte, porque num espetáculo de ópera não é permitido o que eu estou fazendo aqui, usando o microfone, ou esses microfones disfarçados que usam, é proibido, nenhum tipo de amplificação. O volume e a técnica do cantor ou da cantora que levam de 10 a 12 anos se preparando, estudando, para poder ter essa a técnica de domínio do canto e do volume, porque nesses grandes teatros, como esse que a gente viu do coro Vapensiero, são mais de 2.000 pessoas, e o cantor tem que, do palco, ser audível na última fila. Não é permitido que se o cantor não alcança, ele não pode ser um cantor de ópera. Então, são vozes realmente especiais. Somente é permitido o uso do microfone quando ao ar livre, que o som daí, né, ele se espalha. Então, agora nós vamos observar uma apresentação ao ar livre, onde é permitido o uso de microfone. Vocês vão ter a oportunidade de assistir Anna Netrebko, essa grande soprano do momento. E ela está cantando num parque de Berlim, com o microfone, e, de repente, ela sai e vai para um canto sem o microfone, e vocês vão sentir o volume, a potência da voz. O público fica meio assim, de repente, algumas pessoas percebem isso e começam a aplaudi-la. É um momento muito lindo, ela cantando uma área da ópera La Bohème de Puccini. Mil pessoas. São momentos de consagração que, graças às tecnologias modernas, podem ser, né, perpetuados. E não sei se você sentiu, não parece que foi fácil para ela? Quando é perfeito, passa para nós, plateia, como, meu Deus, parece tão fácil. Mas são anos e anos de disciplina, de estudo. O cantor estuda a vida inteira, é como um atleta. Então, quais são essas vozes tão especiais que são exigidas na ópera? Então, vamos ver as mulheres. A voz mais aguda, feminina, a gente chama de soprano. A intermediária entre a mais grave e a mais aguda, mezzosoprano. E as mais graves, contralto. Hoje em dia, é muito raro encontrar uma mulher com voz de contralto, que é muito grave, bem grave. E, então, nós vivemos um momento de grandes mezzosopranos, que atingem notas
mais graves e as mais agudas. É interessante que a gente... É muito comum, porque eu estou sempre com muitas pessoas hoje confundirem a voz de soprano de mulher com a voz de tenor de homem. Eu já escutei, aquela mulher tem uma voz de tenor linda. Tenor é homem, soprano é mulher. Agora vocês vão escutar uma voz de soprano de uma das mais agudas para essa área, que é a área da Rainha da Noite da ópera de Mozart, a Flauta Mágica, Diana Danhau. Ela é uma soprano alemã. Hoje eu vou procurar apresentar para vocês os grandes nomes do momento, que vocês têm daí oportunidade depois de assistir no YouTube, né, e poder rever. Então, essa área da Rainha da Noite, a personagem, uma personagem má, ela está com muita raiva. Então, é essa interpretação que ela tem que dar no momento que ela vai cantar. Não é nem raiva, é um ódio muito grande. Tem umas brincadeiras que acontecem, como assim, as fofocas musicais, que Mozart, quando compôs, diz que a sogra estava na casa dele, eu não sei porque sempre é a sogra, nunca é o sogro, né? E que a sogra estava falando, e ele lá compondo, de repente a sogra e veio essa inspiração. Vamos ver o que vocês vão achar. Agora vem a sogra. Aplaudir
Uma belíssima interpretação dessa área, Rainha da Noite, dificílima, né, de cantar. Agora, uma grande voz de mezzo-soprano, essa italiana, Cecilia Cecilia Bartoli, é considerada a melhor do mundo, um domínio total da técnica. Toda a técnica do canto, os cantores ficam muito tempo trabalhando a respiração. A base do canto é a respiração. Controlar, encher o pulmão e controlar a saída de ar para sair essas vozes maravilhosas. E eu vou mostrar para vocês um exemplo de um grande domínio técnico e de respiração da Cecilia Bartoli. Ela vai emitir uma nota e vocês vão pensar que é o Chitão que está lá no som, que ele que está aumentando e diminuindo. Não, ela sozinha aumenta e diminui a intensidade do som que ela está emitindo, sem fechar a boca, sem mudar a nota, numa única respiração. Vamos ver o que vocês vão achar. Domínio total da técnica do canto lírico. Tem que abaixar um tiquinho de nada. Isso foi gravado por alguém ali, até ela fica, acho que surpresa, como que eu consegui tudo isso? Ela fica numa alegria. Não é impressionante isso? Como que ela consegue? Eu fico até com falta de ar quando eu fico ouvindo. Vamos pôr de novo. Porque vocês vejam que quando ela começa a fazer isso, a orquestra para não tirar, né, o brilho dela. É demais, é demais. Essa é uma técnica especial que se chama messa di voce. É o cantor controlar a intensidade do som que ele está emitindo. Olha, eu não tenho voz, não canto nada, mas às vezes me arrisco a dar uns exemplozinhos assim. Mas isso é uma coisa que nem de qualquer jeito eu nunca consegui para mostrar. É uma coisa, eu acho a coisa mais difícil do mundo. Não sai. Não sai. Eu já tentei. Então, vamos adiante. Agora, os homens. Vem aquilo que eu falei um pouquinho antes. A voz mais aguda do homem é o tenor. A intermediária é o barítono. Hoje em dia, a gente está muito em evidência as mezzo-sopranos, barítonos, em concertos, em recitais de áreas de óperas e em papéis importantes. Não são só os tenores e sopranos que são as estrelas. E a voz mais grave dos homens é a voz do baixo. Agora tem que mostrar o grande tenor do momento, né? Jonas Kaufmann, esse alemão que no momento está insuperável. Vamos ver o que vocês vão achar dessa área que eu vou colocar para vocês. Ele está cantando no Scala de Milão, no recital,
é uma área da ópera Turandot de Puccini. Quando ele vai cantar essa área, o personagem, como ele quer casar com a princesa Turandot, ele está apaixonado e ele vai conseguir. Então, a história da ópera tem uma série de percalços que ele tem que, né, obstáculos que ele tem que vencer, ele está confiante em si e ele vence, realmente. Então, quando ele canta essa área, ele está confiante, cheio assim de confiança em si, e ele termina, serei vencedor. É uma área que deixa todo mundo para cima. Você se sente vencedor junto com ele. Vamos ver o que vocês vão achar. O coro faz parte dessa área. Agora ele se prepara para um agudo, dificílimo. E lá vem. Ele merece, merece. Vocês sentiram o que é ter um poder e um volume nessa voz? Olha o tamanho da orquestra, e a orquestra vai com tudo, não cobre a voz dele, né? É lindo, né? Lindo demais. Bem, a voz de baixo é uma voz rara e é muito interessante, tem papéis especiais na ópera. Normalmente não são aqueles papéis do herói, né? Que a princesa vai se apaixonar. É uma pena, porque as vozes de baixo são muito lindas. Então, eu até trouxe um vídeo que eu achei interessante, que esse cantor ele mostra o alcance da voz do baixo. As pessoas querem sempre saber qual a nota mais grave
que um baixo consegue fazer. Um baixo normal e um quarteto, ele deve ser capaz de fazer até um dó. Vamos ver isso aqui. Os homens podem mentalmente tentar acompanhar. De fazer. Dó. Vamos lá. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Isso aqui é o que um baixo precisa fazer normalmente para cantar bem o quarteto. Vamos ver agora para a nota mais grave que o baixo do quarteto Reynolds consegue fazer. Vamos lá. Ele vai mostrar a categoria dele. Vamos começar no dó novamente. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Vou continuar. Dó, si, lá, sol, fá, mi, eu estou com dificuldade de fazer esse tipo de dó. Sabe por quê? Porque não é um dó. Esse piano está afinado meio tom abaixo. Eu estou fazendo, na verdade, essa nota. Depois você consegue ver que este dó e todas as outras notas estão meio tom abaixo. Portanto, a última nota que o quarteto, que o Marcos do quarteto Reynolds faz, é um si, abaixo de um oitavo de dó. É isso que a gente consegue fazer. Olha que show, hein? Uma coisa assim, eu fiquei impressionada quando eu vi o alcance do grave, né, desse. Então, o teatro para a ópera tem que ser um teatro próprio. Por exemplo, o teatro que nós estamos aqui não é próprio para montar e fazer uma apresentação de ópera. Teria que ter uma adaptação. Por quê? Precisamos... Olha aqui é a plateia. Aqui é o palco onde eu estou. Esse buraco tem que ter aqui, teria que ser um buraco para a orquestra ficar embaixo do palco e por baixo ainda também. Grandes óperas trazem até 110, 120 músicos que ficam ali embaixo e os cantores no palco com os figurinos, cenários, e o cantor de ópera ele tem que ser um ator também. Ele representa e canta. Então, os cantores de ópera também estudam a representação teatral. Essa outra imagem aparece bem. Vocês estão vendo? Aqui está sendo encenada uma ópera, e olha a orquestra, o tamanho, onde é que está. Nós temos em Curitiba o Teatro Guaíra, ele é considerado um teatro polivalente, porque ele tem essa parte aqui, chama-se fosso. Então, eles abaixam mecanicamente e formam um fosso. Mas os grandes teatros no mundo são feitos só para a ópera. E balé também. Os balés, também a orquestra fica aqui e os bailarinos aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, um maestro, para reger uma ópera, ele tem que reger daqui todos os músicos e no palco os cantores, as entradas, tem que reger o coro, tem que reger a entrada dos bailarinos. Então, é uma especialidade muito especial mesmo. São poucos os grandes maestros que regem ópera. É muito mais difícil do que reger uma orquestra. Nós vamos... olha, o fosso é onde se posiciona a orquestra. Esse é o nome desse espaço, né? Então, outra coisa, o palco precisa ter dimensões imensas para abrigar os cenários, a troca de cenários, a maquinaria que se exige. Normalmente, 20, 30 metros, profundidade de 6. É uma coisa assim incrível. Daqui dá para sentir, né? A proporção da boca de cena é uma coisa imensa.
Esse é o Teatro Scala de Milão, que é o famoso templo da ópera, e é um teatro que foi construído no século XVIII, próprio. Então, vocês vejam aqui, pela proporção, o tamanho que é, né? E tem a plateia, e esses camarotes, normalmente, nas 3 primeiras, aqui, eu acho que 3 ou 4, são os camarotes que eram de famílias, até da nobreza, que deixaram como herança para os seus descendentes. E lá em cima eles chamam de galeria. As pessoas têm que ficar em pé, são os ingressos mais baratos. E dizem vocês, descendentes de italianos, que os italianos das galerias do Scala, eles estão sempre lá, eles conhecem de cor todas as óperas italianas. E são críticos, quando o cantor não está de acordo, eles não acham que cantou bem, eles cantam a área inteira. Que é o maior vexame daí, por isso eu acho que poucas vezes aconteceu, mas são praticamente os vigias, né, da perfeita execução da ópera italiana. Puccini foi outro compositor italiano de uma importância fantástica. Ele vai fazer óperas e vai atuar depois de Verdi. Quando ele tinha 18 anos, ele saiu da cidadezinha dele de Lucca e foi assistir a ópera Aida. Ele nunca tinha visto uma ópera antes. E, até então, ele era um músico de igreja. A família dele, desde o bisavô, era compositor de música de órgão das igrejas católicas. O avô dele foi, o pai foi, e ele foi preparado para isso, para ser um grande compositor de música sacra. Então, ele, com 18 anos para 19, foi a pé, assistiu a Aida numa cidade e ficou enlouquecido. Disse, meu Deus, é isso que eu quero fazer. E foi para Milão, a família também, e a cidade de Lucca patrocinou. E ele, quando ele se formou, antes de se formar um pouco no conservatório, ele estava com 22 anos, ele fez uma última obra sacra, em agradecimento à família, e, a partir dali, ele só compôs óperas. E a ópera Turandot é uma das óperas mais grandiosas que tem de montagem. Sai assim uma fortuna, os figurinos, a quantidade de figurantes e de elementos, assim, de pessoas que participam da ópera. Essa área que nós ouvimos com o tenor Jonas Kaufmann, Nessun Dorma, é da ópera Turandot. E a cena final é uma das coisas mais lindas da ópera, é a cena que ele vai ficar com a princesa e acaba tudo bem, porque numa ópera é muito raro acabar tudo bem. Normalmente é uma tragédia, mas Turandot acaba com o amor vencendo. Então, nós vamos ver esse final da ópera Turandot, uma montagem desse teatro de Nova York, Opera House de Nova York, numa produção considerada das mais caras que já teve. Esse é o teatro. Vocês vejam aqui também o tamanho do palco. Vejam a riqueza dos detalhes, figurino, cenário. Um tiquinho pode aumentar.
Essa é a princesa Turandot. E quis que você se sentisse um pouco como plateia de um espetáculo maravilhoso. Diz que quando termina a ópera, eles vêm para os aplausos. O papel de Turandot é um dos mais difíceis da história da ópera, porque, além das notas muito agudas, ela tem uma roupa pesadíssima, que ela tem que carregar um bom tempo na ópera, que a ópera é exaustivo. Nunca o mesmo elenco canta no dia seguinte. Nessas montagens, são 3 elencos, tem que ser do mesmo padrão, porque eles precisam descansar a voz 2 dias. Quero agradecer a presença de todos. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar. Obrigada. Alguém se arrisca? O que as crianças perguntaram hoje foi incrível. Ninguém quer saber mais nada? Diga, querida. Tem. Excelente pergunta. A voz mais aguda é uma voz especial, chama-se contratenor. Vocês aqui conhecem já bem, Ney Matogrosso, todo mundo conhece. Ele tem uma voz de contratenor. Ayrton Cordeiro, ele até sumiu. Vocês viram que ele sumiu? Ele não sumiu. Ele está na Europa, ele canta muito áreas barrocas. E, então, a voz de contratenor da Rainha da Noite, isso mesmo, ele canta. Então, são pessoas que nascem com essa predisposição para a voz, homens, bem aguda, e é desenvolvido tecnicamente. Então, são poucos no mundo. Nós temos um grande contratenor no Paraná, que é Paulo Mestre, que ele, às vezes ele nem sabia, por exemplo, ele nem sabia, ele cantava em barzinho, música MPB, com 18, 19 anos, que
alguém escutou, foi falar com ele, você precisa ver isso da tua voz. No fim, ele descobriu, foi estudar na Inglaterra. Então, essa voz de contratenor que você perguntou é muito legal, porque, na ópera, quando a ópera começou em 1600, os primeiros papéis importantes eram dos castrati. Os cantores de igreja, que eram castrados entre 8 e 12 anos, para manter a voz aguda e feminina, mas com pulmão de homem, caixa torácica de homem. Foi um momento, assim, foram 200 anos que os castrati dominaram. Então, hoje não existe mais. Então, essas vozes de contratenor vão cantar esses papéis que há 300, 400 anos eram cantados por eles. Mas são vozes raríssimas e muito lindas. Sim, as cordas vocais. Elas tendo, quanto mais grossas e mais curtas, mais graves, mais finas e longas, vão ficando mais agudas. Só, não tamanho de pescoço, não. É uma coisa, veja, que é da natureza, né? Deus dá a voz, depois é só burilar. Então, é bom ficar atentos nas crianças, porque muitos cantores foram descobrir que eram cantores na adolescência, depois, por acaso. Né? Quando tiver uma criança que canta bem, é estimular, que é muito bonito isso. Vocês gostam de ópera? A ópera é fascinante. Vocês vão ter hoje, agora, um espetáculo maravilhoso com esses nossos cantores. E eu vou estar aqui, vou apresentar para vocês também. Eu acho que podemos encerrar, né, Elis? Pode? Temos tempo, sim. Muito a música e clássica, porque ela tem intervalos especiais, ela tem é uma música mais complexa, faz o cérebro da gente trabalhar. Uma música simples que você escuta uma, duas vezes, de repente o cérebro nem se interessa mais. Mas a música clássica, a ópera, isso que você falou, isso está comprovado cientificamente. Entre aspas, todo mundo fica mais inteligente. E é verdade, fica com mais facilidade de absorção, desenvolve a atenção e concentração, e também a memória. Eu tenho um programa que eu já fiz aqui, como ouvir a música clássica, ficar atento aos detalhes, que a gente escutando, assim, vamos dizer, tipo, batido, não percebe, mas a hora que você começa a se atentar para os detalhes, aquilo ali, o cérebro está num movimento, num mecanismo fantástico. Muito. Cada um é um timbre, é um som, é uma nota. E é impressionante como eu tenho notado, eu tenho visto as crianças são especiais hoje. Crianças de 10 anos para cá, 12 anos, são diferentes. A atenção que elas têm, o que eles apreciam a música clássica, naturalmente, é uma coisa impressionante. Mas o mês que vem estou aqui de novo. Gostaria de contar com a presença de vocês. Diga, minha querida. Não me diga que você conhece a Maria Callas. Ai, que maravilha! Como é teu nome? O teu nome? Luna. Luna, eu estou de parabéns. Você conhece a história da maior cantora de todos os tempos. Que lindo. Pode, quanto quiser. Timbres e registros. A categoria assim, clássica, simples, que se classifica até nos corais. Soprano, mezzo, né, contralto, tenor, barítono e baixo. Mas todas essas vozes têm subdivisões. Vamos dizer, soprano. Tem o soprano dramático, que atinge notas mais graves, e graves bonitos, com peso. Hoje, Ana Netrebko já está considerada soprano dramático.
Soprano coloratura é como a rainha da noite, vai com leveza lá nos agudos. Ligeiro é a mesma coisa do que coloratura. Tem os baixos profundos. Esse aí era um baixo profundo para chegar até naquela... Parece que vai arrebentar, né? Tem baixo, barítono que atinge. Então, isso tudo vai da... Não é da qualidade, do tipo de voz do cantor e a técnica certa para desenvolver aonde ele tem aptidão. Então, tem muitas subdivisões. E essas subdivisões são utilizadas pelos compositores para os papéis específicos das óperas. Então, a coisa vai. Sim. Muito boa as tuas perguntas. Está com um bebezinho? Então, já está começando na música. Ai, que lindo, lindo isso. Então, meus queridos, um bom concerto agora, daqui a pouco, e até o mês que vem, se Deus quiser. Se vocês quiserem, nós estaremos aqui. Muito obrigada.